Então tá com o senhor a bola. Bom dia a todos os presentes e doutor Luciano, a palavra é sua. Bom dia a todos. Hoje a aula vai começar exatamente às 9 horas, que foi o horário que a gente conseguiu aqui antecipar, a meu pedido, com a concordância da escola, para iniciarmos mais cedo a continuidade, né, no tratamento do tema das desapropriações ordinárias no direito brasileiro. Basicamente, fazendo uma recapitulação da nossa aula passada, basicamente nós trabalhamos a questão da declaração expropriatória e das formas de controle da desapropriação da declaração expropriatória. Nós vimos as diversas formas pelas quais a declaração da expropriação pode acontecer e como é possível que o expropriado, de alguma maneira, exija do Poder Judiciário o controle, né, dos atos de declaração expropriatória. E eu terminei a aula exatamente nesse slide que aí está projetado para vocês, falando sobre o início da etapa de promoção ou de execução da desapropriação. A regra do artigo 10 diz que a desapropriação tem que se efetivar mediante acordo ou intentar-se judicialmente dentro de 5 anos. Esse prazo, nós vimos, é um prazo de natureza decadencial, e quando se trata de declaração por interesse social fundado na Lei 432, esse prazo é bienal, para que haja, então, a declaração expropriatória. E sendo que, num período, uma vez verificada a caducidade do decreto expropriatório, é um período de suspeição pelo qual a administração não pode novamente baixar atos de expropriação. Passado esse período suspeito, período vedado de renovação da declaração expropriatória, é possível, então, que haja um novo ato de declaração expropriatória. Nosso foco, portanto, não é evidente fazer uma revisão da aula passada, mas é focar, ter como norte a etapa de execução da desapropriação. E aí, essa parte grifada do artigo 10 do Decreto-Lei 3365 é que nos dá ensejo a fazê-lo. Porque, quando diz o legislador que a desapropriação deve efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, ele termina por divisar as situações. Há um procedimento, portanto, que é administrativo, procedimento de desapropriação administrativo, onde ela busca ajustar os termos de um acordo com o expropriado. Se houver resistência nesse acordo, aí sim a desapropriação termina por ir, né, por se desencadear do ponto de vista da, da ação judicial de desapropriação. Então, vocês vejam aí o último bullet da apresentação falará sobre desapropriação amigável e desapropriação em juízo. Então, nossa segunda aula, pessoal, começa mesmo agora, porque a aula anterior foi uma recapitulação dos temas antigos. Então, vamos falar agora da desapropriação, do procedimento da desapropriação amigável. E aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte: a etapa administrativa da desapropriação, ela era vista meio que como um luxo, meio que como uma etapa nem sempre necessária. Ela era vista como algo que, se acontecesse, tudo bem, mas se não acontecesse, a ação de desapropriação teria, por si só, suficiência para garantir ao poder público a aquisição forçada da propriedade. Eu, particularmente, escrevi sobre esse tema no meu trabalho de pós-doutoramento e publiquei um artigo com o meu orientador aí, está divulgado na tela de vocês, em que eu dizia que a etapa administrativa no Brasil ela era obrigatória. Ela não se tratava de um mero capricho
da administração pública. E era obrigatório porque existe um direito ao devido processo legal administrativo fundado lá nas disposições do artigo 5º, 74 e 54 e 55 da Constituição. E eu propunha, nesse trabalho, uma noção que eu chamei de distensão burocrática, ou distensão democrática, que era a ampliação da participação do expropriado na etapa administrativa, podendo trazer suas razões, podendo trazer laudos, querendo que houvesse um processo administrativo do justo preço, dentro da administração ainda, sem a necessidade de desencadeamento no âmbito do Poder Judiciário. Então, eu sustentei nesse trabalho a ideia de distensão democrática do procedimento administrativo da desapropriação. Publiquei alguns artigos sobre isso, algumas colunas na Conjur, que sou colunista permanente. E aí, para minha surpresa, em 19, a Lei 3.867 de 19, ela inclui o artigo 10A no Decreto-Lei 3365, que trata exatamente esse dispositivo do procedimento para desapropriação na fase administrativa, tornando obrigatória a etapa administrativa do procedimento. Então, depois dessa alteração procedida pela Lei 13.867 de 19, não é mais discricionário, não é mais mero capricho, é obrigação do poder público efetivar a etapa administrativa da desapropriação. E isso se passa, vejam, pela leitura do artigo 10A. Vejam os verbos utilizados pelo legislador. O poder público deverá notificar o proprietário e apresentar-lhe oferta de indenização. A notificação de que trata o caput deste artigo conterá cópia do ato de declaração de utilidade pública, planta ou descrição dos bens e suas confrontações, o valor da oferta e informação de que o prazo para aceitar ou rejeitar a oferta é de 15 dias e de que o silêncio será considerado rejeição. Então, ele prevê uma hipótese de rejeição explícita, expressa, e prevê também uma hipótese de rejeição tácita, pelo transcurso de prazo. Se aceita a oferta e realizado o pagamento, será lavrado um acordo entre as partes, o qual será título hábil para a transcrição do registro de imóveis. Fazendo-se o acordo, a desapropriação ela é considerada amigável, muito embora esse termo seja criticado pela doutrina brasileira, mas ele é utilizado largadamente em todos os lugares, nós vamos utilizar. Então, a desapropriação amigável se arredonda, porque chegam as partes a um acordo e formalizam aquele acordo, servindo essa formalização como título para ingresso no cartório de registro de imóveis. Por outro lado, se rejeitada a oferta ou transcorrido o prazo sem manifestação, rejeição tácita, o poder público procederá na forma dos artigos 11 seguintes deste decreto-lei. Os artigos 11 seguintes demonstrarão a necessidade de o poder público tomar providências relativamente à etapa judicial da desapropriação. Então, é muito importante vocês terem em mente que o artigo 10A do Decreto-Lei 3365 sofreu alteração, tornando a etapa administrativa obrigatória. Isto porque a jurisprudência que vigorava até então dizia que era possível que o poder público entrasse direto com a ação judicial, independentemente de ter tentado a via conciliatória, ter tentado a via da desapropriação amigável. E eu acho que essa obrigatoriedade ela vai de encontro à moderna ideia de consensualidade das relações administrativas, obrigando que o poder público haja sempre que possível na busca de solução pacífica, de construção amigável das controvérsias e não mediante
necessariamente procedimentos de natureza impositiva. Então, essa aqui tem a ver com a contemporaneidade do direito administrativo brasileiro, que é muito imbuído da noção de consensualidade administrativa. Bom, nós temos aqui uma disposição também muito relevante que fala sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Vejam, ainda na etapa administrativa, aliás, quando da declaração expropriatória, eu percebo que é necessário que o poder público faça ou cumpra a regra do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque essa lei diz a criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa pública será acompanhada de, aí fala, estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em curso e nos 2 subsequentes, e uma declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei de orçamento anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. O parágrafo 4º do artigo 16 da LRF fala que atender às disposições do artigo 16 é condição prévia, vejam, a lei expressa, olha, condição prévia, parágrafo 4º, para empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras, e o que nos interessa, o inciso 2, em negrito, desapropriação de imóveis urbanos, a que se refere o parágrafo 3º do artigo 182 da Constituição. A disposição do parágrafo 3º do 182 não é a desapropriação de caráter sancionatório, que é aquela por descumprir a legislação urbanística local, não é. Essa desapropriação aqui é imóvel de sítios urbanos, paga pelo poder público com justa e prévia indenização em dinheiro. Pois bem, essa disposição do artigo 16 ela foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6357, que foi feito ano passado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, compreenderam o reconhecimento da constitucionalidade dessa disposição, conforme aí cito. E nesse sentido, gente, porque exatamente a desapropriação, não só a urbana, mas qualquer desapropriação tem impacto orçamentário nas entidades federativas que a realizam, é, na minha visão, extensível a quaisquer tipos de desapropriação, como pagamento em pecúnia, a regra do artigo 16, parágrafo 4º, 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal, exatamente para garantir a um só tempo o poder de expropriação do Estado e, por outro lado, garantir a fidedignidade, o equilíbrio das finanças públicas das entidades federativas. É por isso, então, que eu sustento a extensão dessa regra para além da desapropriação em pecúnia de bens urbanos para aplicá-la a quaisquer hipóteses de desapropriação cujo pagamento exija dispêndio pecuniário. Quer dizer, em todas as hipóteses que o pagamento tem que se dar em dinheiro, seja qual for o ente federativo expropriante, é necessário seguir a regra do artigo 16, parágrafo 4º, inciso 2, por conta da disposição do caput do dispositivo. Eu vou voltar aqui, vejam, a criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa. É o caso de uma medida desapropriatória que trará, né, novas consequências financeiras, não só na aquisição forçada do bem, mas depois na sua manutenção, nos empreendimentos que serão realizados, na destinação que o bem terá. Isso tudo tem que estar planejado do ponto de vista econômico e fiscal. Eu aqui não estou a sustentar essa teoria ou essa tese por agora. Cito aqui meu livro, junto com o professor Tiago Marrara, que nós escrevemos sobre direito administrativo dos bens e restrições
estatais à propriedade, em que lá eu já escrevia que o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser interpretado extensivamente para que se aplique a todos os casos em que a desapropriação exige pagamento em dinheiro, e não só no caso da desapropriação de imóveis urbanos. Ficariam fora de suas incidências apenas as desapropriações cuja indenização não depende de desembolso financeiro da entidade pública. Ou seja, as desapropriações são pagas com títulos da dívida, essas estariam fora da incidência do dispositivo. Também novidade no âmbito da desapropriação, do procedimento de desapropriação, é o artigo 10b. O artigo 10b, que se conecta com o 10a, aquele que falava eu anteriormente, ele fala o seguinte: feita a opção pela mediação ou pela via da arbitragem, o particular indicará um dos órgãos ou instituições especializados em mediação ou arbitragem previamente cadastrados pelo órgão responsável pela desapropriação. A mediação seguirá as normas da Lei 13.140 de 2015, subsidiariamente os regulamentos do órgão ou instituição responsável. E poderá ser eleita Câmara de Mediação criada pelo próprio poder público, nos termos do artigo 32 da 13.140, para funcionar como mediadora da controvérsia. Essa Câmara é uma Câmara de procuradores, né, de advogados públicos, que pode ser formada em todas as 3 esferas da federação, com base no artigo 32. E, por fim, a arbitragem seguirá as normas da 9.307 de 96 e, subsidiariamente, os regulamentos do órgão ou instituição responsável. A questão da mediação e da arbitragem terem cabimento na etapa administrativa da desapropriação é muito interessante. A mediação, por ser um procedimento autocompositivo, embora contando, evidentemente, com as argumentações e o auxílio do mediador, e a arbitragem, por ser um procedimento heterocompositivo, que retirará o conflito do âmbito da solução do Poder Judiciário. Eu lembro aqui 2 questões. Não se está, primeiro, a negociar ou a se subordinar à arbitragem o direito da administração de declarar desapropriação, isto não é objeto de conflito. Aqui a discussão gira em torno de aspectos eminentemente patrimoniais. É o que vale o objeto da desapropriação e, consequentemente, por conta dessa característica do objeto, não há qualquer empecilho à arbitrabilidade ou à mediabilidade desses conflitos. É possível, de acordo com a lei de arbitragem e de acordo com a lei de mediação. A lei de arbitragem fala que podem ser objeto de arbitragem direitos patrimoniais disponíveis, aqui o direito é totalmente patrimonial, e a mediação fala direitos patrimoniais disponíveis ou direitos indisponíveis transacionáveis, que podem ser objeto da mediação. De modo que eu não vejo impedimento algum ao uso desses mecanismos como formas de resolução de conflitos. Se houver a previsão, durante o procedimento da realização de arbitragem, quem vai decidir o justo preço da indenização não será o judiciário, será o tribunal arbitral. Mas essa proposta, ela é proposta que obriga o poder público. Há uma discussão doutrinária sobre isso, mas eu enfatizo que a minha opinião é de que a aceitação pelo poder público é facultativa e não obrigatória. Não só porque a própria lei fala que a oferta é feita pelo interessado na desapropriação, mas prevê uma indicação de câmaras que compõem o rol daquelas credenciadas pelo poder público, logo demonstrando que
existe uma espécie de juízo, conveniência, oportunidade que é feito pelo poder público, e também porque não há como se impor solução de conflito pela via da arbitragem sem que haja o compromisso arbitral, e, por conta disso, eu entendo que a aceitação pelo poder público é facultativa. A indicação da Câmara competente é do particular entre aqueles que estiverem credenciados pelo poder público para servirem como tal. E essa hipótese, a meu ver, eu já tinha escrito sobre isso no mesmo trabalho que citei para vocês anteriormente, o que constituiu o meu trabalho de pós-doutoramento. Eu já tinha admitido que a Lei 13.129, quando alterou a Lei de Arbitragem em 2015, portanto, antes das alterações da Lei de 19, eu já admitia que a arbitragem tivesse lugar durante o procedimento arbitral. Acho que a lei nova vem reforçar, vem tornar, evidentemente, mais estampada, mais desenhada o cabimento da desapropriação, mas isso, no meu ver, já estava admitido pelo direito brasileiro desde 2015. Promoção da desapropriação por particulares. Esse tema é um tema muitíssimo interessante, porque ele mexe no âmago da natureza das etapas da desapropriação e no âmago dos limites ao exercício da delegabilidade de tarefas públicas pelo Estado aos particulares. Vocês se lembram que nós falamos da declaração expropriatória. A declaração expropriatória é indelegável. Ela não há como o poder público transferir a competência de declarar expropriação para particulares. Não tem esse cabimento. É diferente de a etapa executiva da desapropriação ou a etapa de promoção da desapropriação, que é a mesma coisa, ser transferida para que um particular se torne o responsável pela execução dos atos materiais que se constituem no procedimento da desapropriação ou no procedimento administrativo ou judicial da desapropriação em determinados casos. A regra é que o poder público declare a desapropriação e ele mesmo faça a execução, seja responsável pela execução expropriatória. Porém, o artigo 3º da Lei de Desapropriação estabelece que poderão promover a desapropriação mediante autorização expressa de lei ou contrato, aí vem, os concessionários, inclusive aqueles contratados nos termos da Lei 11.079, que é a Lei de Parcerias Público-Privadas, permissionários, autorizatários e arrendatários de bens públicos, aqui no último caso. 2, entidades públicas. 3, entidades que exerçam funções delegadas do poder público. E 4, as autorizatárias para a exploração de ferrovias como atividade econômica. Vejam bem, na hipótese do inciso 4, o edital deverá prever expressamente um responsável por cada fase do procedimento expropriatório, o orçamento estimado para sua realização e a distribuição objetiva de riscos entre as partes, incluído o risco pela variação do custos das desapropriações em relação ao orçamento estimado. Aqui precisamos nós fazer uma distinção. Na aula passada, nós vimos a declaração expropriatória de um bem que pode ser, afinal, terminada a desapropriação pelo poder público, destinado a privados, desde que haja interesse público envolvido e não haja desvio de finalidade, nulidades relativas à competência, desenquadramento da hipótese nas disposições do Decreto-Lei 3.365. Ali nós tratamos, então, da possibilidade de poder público desapropriar e destinar bens a privados. Aqui é um pouco diferente.
Aqui durante o processo de desapropriação, o poder público transfere para o particular, pode ser para a entidade pública também, mas ele transfere para a entidade pública ou para um particular o ônus de promover a desapropriação. É dizer que o particular, então, fica responsável por realizar a tentativa de acordo da etapa administrativa com o particular. Ele fica responsável por fazer os levantamentos e as avaliações necessárias para ofertar o preço adequado ao expropriado. Ele fica responsável por pagar o expropriado, se houver acordo entre as partes. Ele fica obrigado a entrar com ação de desapropriação em juízo em nome da entidade promotora da desapropriação. É dizer, então, que há uma delegação ao privado dessas funções, que são funções de execução do conteúdo jurídico da declaração expropriatória. Então, vejam aqui alguns recortes doutrinários que vão tratar disso. O objetivo desse dispositivo é permitir que os particulares atuem por delegação do Estado, desempenhando funções de interesse público que requeiram o uso de bens expropriados, assumam o ônus de promover as variadas medidas judiciais e extrajudiciais necessárias à realização da desapropriação. Não se trata propriamente de delegar exercício de prerrogativa pública, muito menos de poder de polícia, porque isso, né, gente, está lá na etapa declaratória. O poder expropriatório, no que diz respeito ao exercício da autoridade pública, está circunscrito à chamada fase declaratória. O executor da desapropriação não decide ou impõe nada. Ele negocia um valor com o expropriado, desapropriação amigável, ou ingressa com ação judicial para que, ao seu cabo, pague o valor justo e se efetive a desapropriação. Então, aqui, a etapa executiva transfere-se ao particular, né? Segundo aqui ainda a doutrina, a autorização promotora da desapropriação por outros agentes públicos ou privados tanto pode ser fixada em lei especial, como, por exemplo, no caso da Lei de Concessões de Serviço Público, em que ela foi dada pelo artigo 31, inciso 6, ou por decisão de índole administrativa. O dispositivo expressamente fala em contrato, guardando paralelo com a forma pela qual as concessões são outorgadas, contrato de concessão. Mas há de se admitir que tal autorização também seja dada noutro tipo de instrumento administrativo de delegação da função pública, como, por exemplo, autorizações, licenças, etc., até mesmo no próprio ato de declaração da utilidade pública. É dizer que quando o poder público baixa o decreto expropriatório, ele já pode especificar lá que delegará ou está delegando naquele momento a um determinado particular o ônus de promover a desapropriação. Aqui dois casos muito interessantes, uma doutrina do professor Miguel de Seabra Fagundes, né, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal. O que é preciso nestes casos é que a desapropriação tenha sempre em vista o interesse geral, de modo que, quando beneficie pessoa privada, isto se dê indiretamente, refletindo-se ainda os benefícios da medida sobre a coletividade pelo uso que dos serviços concedidos faça o público. O que é preciso é que se tenha em vista a utilidade pública, não importando quem a represente ou através de quem a coisa seja posta ao serviço da coletividade. E o de baixo, um caso muitíssimo famoso, né, que é o da Sociedade Pestalozzi, em que o Supremo Tribunal Federal terminou por declarar uma ilegalidade de uma desapropriação, mas esse trecho do voto do ministro Rodrigues Alckmin também é muito importante, quando ele diz que deve-se apreciar-se a legitimidade da desapropriação, tendo em vista não somente a pessoa a cujo patrimônio se integrará o bem, se ela é privada, por exemplo, mas também a finalidade a que se destina.
a que destinado. Se as pessoas jurídicas de direito privado se delegam ou concedem a realização de serviços públicos, dando-lhe o desempenho da atividade que tocaria ao poder público, é induvidoso que, para a realização desse serviço, se lhe propiciem os meios necessários. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal reconhecendo a possibilidade de realização da chamada promoção desapropriatória. Visto esse dispositivo, artigo 3º, e aí chamo a atenção de vocês para que a tendência, né, na contemporaneidade do Estado brasileiro, com o aumento da participação da iniciativa privada no desempenho de tarefas públicas, será também ampliada automaticamente a vertente de promoção de desapropriações por privados. Isso será uma constante, porque à medida em que o poder público passa serviços e atividades para particulares, esses particulares passam a ter que gozar de liberdade, de desenvoltura, para poder levar as tarefas que têm interesse público agregado à frente com os meios necessários para o desempenho dessas atividades. Aqui nós chegamos num ponto também crucial da nossa aula, que trata de uma figura importantíssima, que é a chamada desapropriação por zona. O artigo 4º do Decreto-Lei 3365 tem a seguinte disposição: a desapropriação poderá abranger a área contígua necessária ao desenvolvimento da obra que se destina e as zonas que se valorizarem extraordinariamente em consequência da realização do serviço. Em qualquer caso, a declaração de utilidade pública deverá compreendê-las, quer dizer, compreender as áreas, seja a de expansão, depois de desenvolvimento da obra, seja aquela que terá valorização extraordinária com a execução do objeto da desapropriação. Em qualquer caso, então, a declaração de utilidade pública deverá compreendê-las, mencionando-se quais as indispensáveis à continuação da obra e quais as que destinam à revenda. Essa disposição causa muito arrepio nas pessoas, porque o poder público aqui pode desapropriar para além da sua necessidade imediata, vislumbrando o crescimento futuro do seu projeto ali estabelecido. E ele pode desapropriar ainda quando haja uma valorização expressiva dos bens e ele, então, quer destinar esses bens a revender na pressuposição de que utilizará os valores da mais-valia com o fito de ajudar a desenvolver a própria estrutura pública que ali está sendo realizada. Há uma redação nova aqui do parágrafo único do artigo 4º que fala assim: quando a desapropriação executada pelos autorizados a que se refere o artigo 3º destinar-se a planos de urbanização, de renovação urbana ou de parcelamento ou reparcelamento do solo, previstos no plano diretor, o edital de licitação poderá prever que a receita decorrente da revenda ou da utilização imobiliária integre o projeto associado por conta e risco do contratado, garantindo ao poder público responsável pela contratação, no mínimo, o ressarcimento dos desembolsos com indenizações quando essas ficarem sob sua responsabilidade. Essa disposição foi incluída aqui pela lei do Minha Casa Minha Vida. E aí é quase que intuitivo chegarmos à conclusão de que, no fundo, a ideia subjacente ao dispositivo é que o poder público desaproprie bens privados, delegue a execução para os privados, e os privados, então, podem ali fazer ou executar, né, as desapropriações, utilizando como moeda de troca com o poder público para a implantação do investimento, valores que ele captará, seja desenvolvendo novos projetos associados ao o principal da
da interferência urbana. Então, ele tem uma outra área que ele pode edificar mais e acoplar com o objetivo de tornar o negócio mais rentável, ou ele tem direito de fazer as apropriações para a implantação de um equipamento urbano e subordinar à venda outras unidades que ficarem, que tiverem valorização, com o fito de ajudar ele próprio a se financiar dentro do plano que for apresentado para o poder público. É uma medida que parece demais com outras formas de contratualização da atividade administrativa, como, por exemplo, as chamadas operações urbanas consorciadas, previstas no Estatuto da Cidade, parecem também com os contratos de parcerias público-privadas, quando envolvem a exploração de obras, né, de bens públicos, e não só quando prevêem também a exploração de serviços públicos. Então, essa hipótese é uma hipótese nova, que, por ser prevista na lei do Minha Casa Minha Vida, tem de ver com com essas iniciativas de urbanização que tem como mote ou como timoneiro a administração municipal. 37. Aquele cujo bem for prejudicado extraordinariamente em sua destinação econômica pela desapropriação de área contígua terá direito a reclamar perdas e danos do expropriante. Essa disposição ela fica lá apagada no final do Decreto-Lei 3365, mas ela é relevantíssima. Da mesma maneira que o poder público desapropria e quer se apurar da mais-valia quando utiliza a figura da desapropriação por zona, se de uma desapropriação qualquer que o poder público faça haja um prejuízo extraordinário, quer dizer, um prejuízo não normal, em termos de perda de valor do bem de um terceiro, de um bem de um privado, ele tem direito de reclamar do expropriante perdas e danos. Aqui é uma decorrência, né, do chamado princípio da responsabilidade extracontratual do Estado, porque é exatamente um dano que decorre de ações estatais que beneficiam a todos, mas podem prejudicar setorizadamente alguns. Então, esses alguns setorizadamente prejudicados podem se valer de uma ação de perdas e danos, querendo a indenização correspondente, nesse caso expressamente prevista no artigo 37 do Decreto-Lei 3365 de 41. A desapropriação por zona, gente, ela causa, assim, um pouco de aversão a quem lida com ela pela primeira vez. E, realmente, o poder público não deveria se preocupar em desapropriar áreas que ele pode vir, no futuro, a ter que utilizar ou que podem ser destinadas à revenda. Só que a constitucionalidade desse dispositivo ela já foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal em várias decisões. E, às vezes, com alguma interessante, né, com alguma interpretação conforme a Constituição para acomodar as situações. Esse caso aqui que cito para vocês, o RE 8143, relatado pelo ministro Edgar da Costa e julgado em 25 de 6 de 48, ele é, na verdade, a desapropriação dos terrenos da Universidade Federal de Belo Horizonte, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, campus Belo Horizonte, em que se utilizou a desapropriação por zona, que era extensiva a áreas contíguas e zonas valorizadas, baseadas no Decreto-Lei 3365 de 41, e o Supremo julgou que era possível essa desapropriação, mas compreendeu que a falta de menção dessas zonas valorizadas no decreto expropriatório, quando não importa a omissão em vulneração desse dispositivo, impede
que a revenda da zona valorizada seja feita. Então, o Supremo, nesse caso, ele excluiu uma destinação, falou, não, para revenda, vocês não podem usar o bem desapropriado em favor da universidade, União. Você, na verdade, tem que desapropriar e tem que fazer isso aqui uma área de expansão da universidade. Aí tudo bem, mas não a destinação do bem para a revenda. Então, ficou interditada a possibilidade de revender o bem, por outro lado, ficou liberada a área de expansão. Aquilo era uma fazenda que foi atingida pela desapropriação nesse caso. O STJ também tem jurisprudência firme sobre a desapropriação por zona. E esse julgado aqui é um julgado paradigmático, porque ele faz menção, né, ele faz alusão a hipóteses ou alternativas que o poder público tem, utilizando-se, entre elas, a hipótese da desapropriação por zona e usando a apropriação do valor da revenda como mote de sobrevalorização dos bens. Vejam só, na desapropriação direta ou indireta, quando há valorização da área remanescente não desapropriada em decorrência da obra ou serviço, dispõe o Estado de 3 instrumentos legais para evitar que a mais-valia decorrente da iniciativa estatal locuplete sem justa causa o patrimônio de um ou de poucos. A desapropriação por zona ou extensiva, a cobrança de contribuição de melhoria e o abatimento proporcional na indenização a ser paga da valorização trazida ao imóvel. Então, vejam, ele fala que existem, então, algumas alternativas para a apuração da mais-valia, né? Ele fala da desapropriação por zona, ele fala da cobrança de contribuição de melhoria e ele fala do abatimento proporcional do preço. Continua. A valorização imobiliária da obra ou serviço pode ser geral, quando beneficia indistintamente um grupo considerável de administrados, ou especial, que ocorre quando o benefício se restringe a um ou a alguns particulares identificados ou, pelo menos, identificáveis. A mais-valia geral subdivide-se em ordinária e extraordinária. A primeira tem lugar quando todos os imóveis lindeiros à obra se valorizam em proporção semelhante. Ele chamou de ordinária. A segunda, diferentemente, toma parte quando algum ou alguns imóveis se valorizam mais que os outros, atingindo pela mais-valia ordinária. Na hipótese de valorização geral ordinária, dispõe o poder público da contribuição de melhoria, como instrumento legal apto a diluir entre os proprietários beneficiados com a obra o custo de sua realização. No caso de valorização geral extraordinária, pode o Estado valer-se da desapropriação por zona ou extensiva, prevista no artigo 4º do Decreto-Lei 3365, de 41. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, se a valorização for ordinária, o instrumento para se cobrar os valores é a contribuição de melhoria. Se a valorização for extraordinária, aí ele pode se valer das hipóteses da desapropriação por zona para a finalidade de obter essa indenização. E, por fim, tratando de valorização específica de um bem, e somente nessa hipótese poderá o Estado abater do valor a ser indenizado a valorização experimentada pela área remanescente não desapropriada nos termos do artigo 27 do Decreto-Lei 3365, de 41. Isto é, quando não é tudo que foi desapropriado, remanesce ainda com o proprietário uma área que se valorizará extraordinariamente, então ele pode decotar do objeto da indenização que o poder público tem que realizar o valor
da sobrelevação da mais-valia obtida pelo proprietário com a área que lhe ficou remanescente ao cabo da desapropriação. Eu quero fazer apenas um breve comentário. Eu não acho que, no caso de desapropriação da valorização extraordinária, não se possa usar a contribuição de melhoria. Eu acho que pode usar. Só que a contribuição de melhoria, ela é uma medida de índole legislativa, diferente da desapropriação por zona, que é uma medida de índole administrativa. Ponderando uma e outra, se a valorização for extraordinária, eu posso aplicar uma ou outra. Certo? E aí, no meu modo de ver, a balança vai pesar para a desapropriação por zona, por ser ela um instrumento de índole administrativa e não necessariamente um instrumento de índole legislativa. Mas é só para dizer para vocês que eu, particularmente, entendo que, tanto na hipótese primeira das valorizações ordinárias, quanto na valorização extraordinária, é possível a utilização do instrumento tributário, enquanto que a desapropriação, a utilização da medida administrativa de desapropriação por zona realmente pressupõe que a valorização seja extraordinária. Predestinação e adestinação são duas figuras relevantíssimas nas desapropriações e que têm uma pegada ligada a um instituto também importante, que é ou uma ação judicial também importante, que é a ação de retrocessão. Nós vimos o seguinte: o bem ele é declarado de utilidade pública para fins de desapropriação e inicia-se o processo de desapropriação. E aí esse processo de desapropriação é judicial. Terminando o processo de apropriação na fase administrativa, é dizer, realizando-se a desapropriação amigável, ou terminando-se a desapropriação judicialmente, tanto faz, nas duas hipóteses. O bem, que é objeto da desapropriação, ele tem que ser destinado a alguma utilidade pública e finalidade pública, o que se espera seja congruente com o que o decreto expropriatório previu. Então, a destinação do bem, a princípio, ela tem que acontecer para a finalidade que iluminou o ato de desapropriação, o ato da declaração expropriatória. Vai bem. E aí nós temos algumas figuras que podem acontecer do ponto de vista fático. Quando o poder público dá ao bem uma destinação que não é aquela prevista no decreto expropriatório, tem lugar uma figura que se denomina predestinação. Então, no caso de predestinação ao bem desapropriado, não é dada a destinação prevista no decreto expropriatório. Esse é o conceito de predestinação. E pode acontecer uma outra figura, que é a chamada adestinação. É quando o poder público desapropria um bem para uma finalidade e, passados longos tempos, o poder público não dá ao bem destinação alguma, configurando-se uma figura que se chama adestinação. Então, predestinação, finalidade diferente do decreto expropriatório, adestinação, destinação nenhuma, dada pelo poder expropriante. No caso da predestinação, a doutrina brasileira trabalhou, e vocês vão ver que o legislador terminou por encampar, de alguma maneira, essa orientação. A doutrina brasileira compreendeu o seguinte: olha, se o bem expropriado não é utilizado na finalidade declarada no ato expropriatório, mas é destinado a outra finalidade pública qualquer, isso não dá direito à retrocessão. Quer dizer, isso não abre ao particular a possibilidade de pretender em face da administração pública quaisquer coisas. Porque a predestinação, nesse caso, é considerada uma predestinação lícita. Outro é o caso, e nós vimos aqui alguns, de que a destinação é
feita para uma finalidade privada, sem interesse público compartilhado, sem que haja razões de interesse público ou de interesse geral acoplados à finalidade desviada. Nesse caso, abre-se ou abrir-se-á ao particular um direito, que é um direito de ingressar com uma ação cujo nome é ação de retrocessão, que no fundo tem um conteúdo ou de reivindicação ou de perdas e danos, conforme nós vamos ter oportunidade de ver. A destinação, não existe na lei fixado um prazo para que o bem seja utilizado. E aí a sua configuração ficaria um pouco que esmaecida sem prazo fixado. Eu, particularmente, acho que tem um prazo. E suscito, vocês vão ver aí a passagem do meu livro, suscito a possibilidade de computar, por analogia, o mesmo prazo que a lei estabelece para declarar a caducidade da declaração expropriatória, para efeito de se considerar a adestinação do bem. Então, o dispositivo, né, ou a minha ideia é a seguinte: é controvertido o exame da adestinação pela ausência de previsão legal do prazo para a destinação finalística do bem. Presume-se tenha havido a desistência e se cumprir a finalidade da desapropriação quando o poder público ficar inerte, depois de transferido o bem, né, de ultimada a desapropriação, quando o poder público ficar inerte pelo mesmo prazo previsto em lei para fins de decadência da declaração expropriatória. Assim, na desapropriação fundada em razões de utilidade pública, o prazo que se configura a destinação é de 5 anos, e na desapropriação para fins de interesse social é de 2 anos. Então, na minha visão, Luciano, por analogia aos prazos decadenciais, eu consigo tirar do Decreto-Lei 3365, em analogia, consigo tirar de lá um prazo que estabelece que a destinação tem que se dar em período dado, e depois disso já se configura para efeitos legais a destinação do bem, admitindo que o expropriado possa vir a tomar providências em relação ao bem que o poder público não utilizou para nada, nesse caso aqui. Bom, natureza jurídica da retrocessão. É muito discutida a natureza jurídica da retrocessão no Brasil, muitíssimo discutida. Isto porque existem basicamente 3 correntes que tratam do tema. Uma corrente que é a chamada corrente do direito de natureza real, que vejam, aquele é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e é o posicionamento também do STJ quando trata do prazo de prescrição das ações de desapropriação indireta, porque ele não aplica o prazo quinquenal, que é dos direitos pessoais, mas aplica o prazo dos direitos de natureza real, que estão no Código Civil de 2002. Existia até uma súmula que foi revogada, que falava que o prazo para a desapropriação indireta era vintenária, era a súmula 119 do STJ. Então, essa corrente compreende o seguinte: olha, o expropriado tem direito ao bem, uma vez havendo a retrocessão ou a destinação, configuradas estas figuras, retrocessão ilícita, desculpa, predestinação ilícita ou a destinação, quaisquer dessas 2 hipóteses dão direito a que o particular entre em juízo vindicando ou reivindicando o bem, certo? Objeto da desapropriação, devolvendo o valor corrigido para a administração pública, o que ele recebeu, e tornando-se
novamente o dono do bem. Se isso não for mais possível, ele tem direito a perdas e danos, porque a impossibilidade de recompor o patrimônio dele na via da reintegração levará à necessidade de calcular-se as perdas e danos oriundas do bem. O fundamento para essa corrente é a estatura constitucional do direito de propriedade. A segunda corrente é a corrente da retrocessão como direito de natureza pessoal. Nesta aqui não se compreende que o expropriado tenha direito a reivindicar o bem em si, mas compreende na esteira do artigo 35 do Decreto-Lei 3365, que fala que os bens expropriados, uma vez incorporados à fazenda pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada na nulidade do processo de desapropriação, qualquer ação julgada procedente resolver-se-á em perdas e danos. E também baseada no artigo 519 do Código Civil, quando dá um direito de preferência apenas para o expropriado na reaquisição do bem. Esse direito aqui, então, ele é um pouco diferente. Nele, o expropriado teria o direito de pleitear, na verdade, uma indenização do poder público, e não o bem em si. Essa indenização, pelo fato dele ter suportado um ônus excessivo da medida administrativa, sem que a administração tivesse dado a destinação necessária para o bem. Então, ele pode cobrar uma espécie de um dano por perdas e danos, por uma espécie de dano de natureza não patrimonial, mas um dano de natureza moral que ele teria no caso, ou de perda de chance, danos dessa natureza e não propriamente um dano relativo ao valor do bem. E a terceira corrente, que é a chamada corrente da retrocessão como direito de natureza mista, que entende o seguinte: olha, quem vai decidir o que vai vindicar em juízo é o expropriado. Ele pode pedir o bem, ele pode pedir a perdas e danos, ou ele pode pedir alternativamente um ou outro, ou pode pedir sucessivamente, primeiro um, na impossibilidade de um, o segundo. Certo? Então, são essas três as hipóteses da figura da retrocessão, tendo, como eu disse, abrigo na jurisprudência do Supremo a tese da retrocessão como direito de natureza real. Vejam aqui, um julgado do Superior Tribunal de Justiça que dá à retrocessão a natureza de direito pessoal. Então, vem aqui o ministro Sérgio Benedito Gonçalves, foi o relator, conforme preconizado no 1150 do Código Civil de 16, atual 519 do Código Civil de 2002, não atendido o objetivo descrito no decreto expropriatório, constitui obrigação do poder público oferecer ao expropriado o direito de reaver o bem, ou, não sendo isso possível, de reparar os danos daí emergentes. Entretanto, pretensão desse jaez terá lugar somente quando o bem expropriado comprovadamente deixar de atender o interesse público, em contexto que possa caracterizar a denominada predestinação ilícita, esta sim geradora do direito à retrocessão ou, na impossibilidade, à correspondente indenização por perdas e danos em prol da parte expropriada. A tal propósito, como explica Quioche Arada, só a destinação efetiva do bem a uma finalidade que não seja de interesse público é que revela objetivamente o desvio de finalidade ensejador da retrocessão. Então, nesse julgado, por força de se fundar na regra do 519 do Código Civil, o STJ está dando ao direito de retrocessão a natureza de direito pessoal, de pedir indenização por perdas e danos. A segunda, já aqui, outro julgado do STJ desse ano, de 23, do ministro Sérgio Cuquina. E aqui o STJ tratou o direito de retrocessão como direito real. Vejam, a retrocessão é um direito real do exproprietário de reaver o bem expropriado, mas não preposto à finalidade pública. De acordo com a jurisprudência deste tribunal, o termo inicial do prazo
de prescrição, que visa a retrocessão, é em atenção ao princípio da accionata, a data em que o bem expropriado comprovadamente deixar de atender o interesse público. Então, aqui ele está admitindo que se busque na ação de retrocessão o bem em si, ação de retrocessão como direito de natureza real. Também outra aqui, outras com direito de natureza real, essa do ministro Luiz Fux. A retrocessão constitui-se direito real do ex-proprietário de reaver o bem expropriado, mas não preposto à finalidade pública. E aqui citam decisões do Supremo, eu aqui marco embaixo, o Supremo Tribunal Federal também assentou a natureza real da retrocessão. Desapropriação, retrocessão, prescrição, e aí vocês vejam que a matéria no Supremo tem outro tratamento. Aqui o STJ deixando que a ação de retrocessão possa ter natureza mista. Olha que interessante. A utilização de parte do imóvel desapropriado como sede da associação dos servidores do ente expropriante, reservada à recreação e lazer de seus associados, constitui predestinação ilícita que torna cabível a retrocessão diante da ausência de utilidade pública da desapropriação. Conquanto seja a retrocessão um direito real, então admite a tese do direito real, havendo pedido alternativo de restituição do imóvel ou indenização por perdas e danos, esta é a melhor solução nesta fase recursal, em que é inviável o conhecimento da atual situação do bem. Então, aqui ele admitiu pedidos alternativos, ou o bem ou a indenização, e o STJ e disse que, nesse caso, a melhor saída era reconhecer o direito à indenização. Aqui o artigo 5º, esse artigo 5º, parágrafo 6º, é uma novidade agora de 2023 na Lei das Desapropriações, e aqui nós temos um problema, vejam. O que diz o artigo 5º? Comprovada a inviabilidade ou a perda objetiva de interesse público em manter a destinação do bem prevista no decreto expropriatório, o expropriante deverá adotar uma das seguintes medidas nesta ordem de preferência. Inciso 1. Destinar a área não utilizada para outra finalidade pública. Ou, e aí embaixo, alienar o bem a qualquer interessado na forma prevista em lei, assegurado o direito de preferência à pessoa física ou jurídica desapropriada. Pessoal, vejam bem o que eu quero dizer com essa lâmina. A Lei 14.620 de 23 inseriu essas disposições e ela parece pender, na análise da legislação infraconstitucional, pender a assegurar que a retrocessão seja um direito apenas de natureza pessoal, que o poder público fica autorizado, em qualquer tipo de desapropriação, a alienar o bem, desde que ele dê direito de preferência ao proprietário nessa alienação. Se o proprietário não exercer o direito de preferência, ele, então, perde a possibilidade de vindicar o bem. Qual o problema dessas disposições aqui agora? Qual o problema delas? É porque elas passam a tratar a retrocessão como direito de natureza exclusivamente pessoal. E isso entra em rota de colisão com a posição do Supremo Tribunal Federal e a maioria dos julgados do Superior Tribunal de Justiça e a maioria da doutrina brasileira, que compreendem que a retrocessão é direito de natureza real. Então, na próxima lâmina, eu faço um discurso sobre isso. Vamos lá. A hipótese é incompatível com a natureza real do direito à retrocessão, mas está de acordo com o artigo 519 do Código Civil. Eu acho que é possível fazer uma interpretação conciliadora desses dispositivos sem malferir, vejam, nada, sem malferir nada. É uma interpretação particular minha, que eu chamei de interpretação conciliadora, tá? Chamei de interpretação conciliadora. Essa disposição é inserida pela Lei 14.620. O que eu estou compreendendo? Vejam, que a disposição que nós estamos a estudar, essa hipótese aí do artigo 5º, parágrafo 6º, 2, alienar o bem a qualquer interessado na forma prevista em lei, assegurar direito de preferência à pessoa física ou jurídica desapropriada, que essa disposição tem que ser conectada com aquela
aquela da desapropriação por zona, quando o bem destinar-se à revenda, quando o bem é desapropriado para ser revendido pelo poder público ou quem lhe faça as vezes. Nesse caso, tem sentido que o poder público desaproprie e, se perder depois o intuito de dar finalidade pública ao bem, submeter ele a um processo de leilão, que é a licitação cabível para alienação de bens, submeter ele a um leilão e o particular entrar com direito de preferência no leilão. Tem sentido, porque a finalidade que foi desapropriado o bem era a revenda. Então, eu acho que é compatível com garantir o direito de natureza pessoal do indivíduo de ter o direito de preferência dele honrado. Se ele não tiver direito de preferência honrado, ele tem direito a perdas e danos. Mas, nas demais hipóteses, eu acho que a jurisprudência já assentada, que é fundada na estatura constitucional do direito de propriedade, ele tem relevância maior do que a hipótese prevista pelo legislador. De modo que eu não entendo que o dispositivo aqui foi uma superação geral da regra da natureza jurídica, direito real da retrocessão. Não entendo isso. E acho que ela deve ser interpretada como que conectada à hipótese da revenda prevista na desapropriação por zona. Então, eu venho aqui escrevendo, vejam, o novo dispositivo, o 5º parágrafo 6º, 2, tem aplicabilidade apenas na hipótese em que o bem tenha sido desapropriado com base no artigo 4º caput do Decreto-Lei 3365 para efeito de revenda. Nesse caso, tem sentido o dispositivo. A desapropriação pode abranger a área contígua necessária ao desenvolvimento da obra que se destina e as zonas que se valorizarem extraordinariamente em consequência da realização do serviço. Em qualquer caso, a declaração de utilidade pública deverá compreendê-las, mencionando quais as indispensáveis à continuação da obra e quais se destinam à revenda. Então, se o bem é destinado à revenda, eu acho que ele deve seguir essa regra nova aqui, ó, que é o artigo 5º, parágrafo 6º, 1 e 2. Se ele não se destina à revenda, considerada a natureza real do direito de retrocessão, eu acho que o particular tem direito, na predestinação ilícita ou na adestinação, ele tem direito de reivindicar o bem, devolvendo o valor da desapropriação corrigido para o ente expropriante. Bom, pessoal, com isso eu chego ao final da nossa aula de hoje, né? Espero ter conseguido transmitir para vocês aí mais um conteúdo da nossa disciplina aqui, Desapropriações Ordinárias, e abro a nossa possibilidade aqui para as perguntas, se nós tivermos perguntas aqui hoje. E eu estou dentro exatamente do meu planejamento. Peraí, consegui? Agora eu consegui. Doutor Luciano? Pois não. Deixa eu ver um negócio aqui. Microfone. Pronto. Sim. Pois não, doutor Luciano? Que deu uma fugida aqui no... Ó, o evento... Estão me escutando? Estou. Perfeito. Francine deve estar com problema aí de internet lá no tribunal. Eu não estou ouvindo, não. Ei, Francine, Não sei me ouve? se eu não estou conseguindo ouvir. Doutor Luciano, Pois não. eu vou perguntar, depois eu peço para alguém me repassar, porque eu estou com dificuldade de ouvir. Talvez, eu não sei se o senhor está me ouvindo, mas no nosso próximo encontro, o horário será 9 ou 10h40? Em princípio, 10h30, mas eu estou à disposição para alterar, Francine. Não, está tudo bem.
Se todos estiverem de acordo, né, Max? 10h30, então, né? Perfeito. Sim, perfeitamente. Ok. Então é isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração a fazer? Eu aproveito a oportunidade para avisar a todos os inscritos que farei o envio do link da gravação da palestra em decorrência desse adianto de hora, para que ninguém fique sem o prazer de tê-lo assistido aqui. Obrigado. Bom, então, doutor Luciano, se o senhor quiser fazer o encerramento, pode ficar à vontade. Bom, não vão tendo perguntas. Eu esperava aqui alguma pergunta para nos provocar. Realmente, essa parte final da... Aqui chegou uma pergunta do Ricardo. Chegou para vocês aí? Ó, peço desculpa, terei que sair. Também peço desculpa. Como compatibilizar a parte final do 519 com a ideia de devolução da indenização recebida no passado, devidamente atualizada? Bom, nesse caso aí, Ricardo, eu agradeço a sua pergunta. Nesse caso aí, o valor que vai ser devolvido, vejam, ele, na verdade, vai ser o valor que a licitação der. Porque quando se fizer a licitação e a licitação chegar a um preço de venda do bem, que é o preço atual e não o da desapropriação, o preço atual, o particular tem direito de preferência nesse preço. Quer dizer, se ele cobrir a oferta, o bem vem para ele. Não pelo valor que ele foi desapropriado, mas sim pelo valor atual do bem. Qual é o fundamento para isso? Ora, se o bem foi desapropriado para efeito de revenda, e se a base para que haja a revenda é uma valorização extraordinária do bem, considera-se que o momento futuro é o momento correto para a apuração do valor da indenização do bem, que é a indenização que será devida ou definida na licitação que se tiver que fazer para alienação do bem. Então, nesse caso em específico, né, eu compreendo que a indenização que terá que ser paga não é a devolução do valor corrigido, não. Nesse caso específico, destinando-se à revenda, será o valor que o bem der no leilão, que é licitação pública respectiva para a sua alienação ao mercado. Esse que vai ser o valor a ser pago se o expropriado quiser exercer o direito de preferência. Eu vou falar no microfone, que acho que fica mais fácil de... Vocês conseguem me escutar? Consigo. Pelo que eu depreendi, essa hipótese que o senhor está falando é da hipótese de desapropriação por zona, em que se prevê antecipadamente a possibilidade da valorização extraordinária e da revenda posterior. A minha pergunta é numa outra hipótese em que há, por exemplo, a destinação, em que não há uma destinação pública, aquele imóvel está parado lá, o expropriado recebeu um valor e depois de tanto tempo ele quer retomar aquele imóvel. A hipótese é de devolver o que eu recebi corrigido ou o preço atual do mercado, que pode haver uma discrepância, ainda que não tenha uma valorização extraordinária, mas tenha algum tipo de valorização em que haja esse descompasso entre o que eu recebi e o preço atual do imóvel. Eu acho que, tirante essa hipótese em que o bem é destinado à revenda, né, considerando-se que quaisquer outras hipóteses, você teria que reivindicar o bem em si, que é a tese da retrocessão como direito real, que é a majoritária, você deveria pleitear o retorno do bem devolvendo o valor que você recebeu corrigido, e não o valor do bem no momento. Por quê? Porque você foi sacrificado lá atrás pela desapropriação, certo? Foi sacrificado lá atrás pela desapropriação e o poder público não deu ao bem a finalidade. Então, o que eu estou fazendo, na verdade, é voltando as coisas para o status quo ante. Reivindico o bem para ele voltar para mim, certo? E pago por ele o valor que eu recebi corrigido.
certo? Então, eu compreendo que nessa hipótese, afora a hipótese da valorização extraordinária para revenda, que se aplicaria essa disposição nova da lei, eu acho que se deve aplicar a lógica de devolver os valores que foram pagos pelo bem no processo de apropriação corrigidos. Não, o meu entendimento também é esse, eu concordo em gênero, número e grau com essa linha de raciocínio. Aí a pergunta volta, a compatibilização com o dispositivo do 519, que fala em preço atual da coisa. Ou seja, Perfeito. o raciocínio é perfeito, eu acho que é isso mesmo, mas a lei diz, em tese, me parece uma coisa um pouquinho diferente. Mas a lei diz, em tese, preço atual da coisa, que é exatamente o dispositivo que eu citei, ele fala em preço atual da coisa no caso de haver um leilão, que é uma licitação, né, para a revenda do bem. A revenda do bem será feita com o valor de agora mesmo. Então, se o expropriado quiser exercer o direito de preferência, ele terá que realizar com o valor de agora. Perfeito, entendi. Nessa Muito hipótese obrigado. específica. Entendi. Então, Obrigado, aí há a perfeito. compatibilidade das disposições. Não, ok. Agradeço demais a atenção. Tá ok. Mais alguém Então, tem alguma só pergunta? para eu destrinchar um pouquinho mais a pergunta do Ricardo. Ricardo, eu não estou dizendo que a lei alterou essa questão do valor atual para todas as hipóteses de retrocessão. Não, apenas para aquela que se destina a dar uma destinação ao bem que foi desapropriado com base na perspectiva de revenda por valorização extraordinária. Só nessa hipótese. Nas demais, sigamos como está. Entendido. Obrigado. Francine, é isso? Doutor Luciano, é isso. Muito obrigada pela sua aula, muito obrigada pela sua disponibilidade e nos encontramos no nosso próximo encontro. Perfeito, no dia 18. Perfeito? Dia 18, Um 10h30. abraço a todos. Um abraço a todos. Bom dia, muito Valeu, obrigada. obrigado.